Conta um Conto apresenta G. Silva Wilder, Homem-Aranha, Entre Versos. Narração Marcelo Fávaro. Era uma noite fria e nublada de dezembro quando ela deu o seu último suspiro. Peter recebeu a ligação enquanto vagava por entre os prédios do Brooklyn, acompanhando as viaturas da polícia que corriam para uma ocorrência. Sirenes azuis e vermelhas ressoavam pela avenida, tal como o reflexo do seu traje sobre as vidraças dos edifícios. E então ouviu o toque. Lançou a teia numa gárgula, balançando-se até a amurada, onde pousou em pé. O celular tocava insistentemente. De novo e de novo, como o baldar do sino de uma igreja. Seu sentido estremeceu, embora negasse o maior receio com veemência. Afinal, ela estava melhorando. Era uma questão de tempo até que respondesse ao tratamento. Tia May estaria em casa até o Natal, decorando a árvore e escondendo o presente que daria a ele, como sempre fazia. Vai ficar tudo bem. Repetiu para si o que dizia durante as visitas na UTI, ainda que sua certeza fosse abalada, quando olhou o visualizador do número do hospital na tela do aparelho. Hesitou, embora terminasse por atender a chamada. O compasso irregular na fala da moça o fez temer pelo pior, e este último temor chegou-lhe aos ouvidos um pouco depois. Tia May havia tido uma parada cardiorrespiratória. Os médicos lutaram para reanimá-la, mas ela não resistiu. Parker já recebera golpes terríveis nos últimos 15 anos. Tiros, tentáculos de metal, explosivos, choques elétricos, garras lacerantes. Entretanto, nenhuma dor se comparou ao que sentiu naqueles segundos. Aqueles após a ligação. A respiração pesava, e ele se agachou enquanto a chuva caía sobre a cidade ao som de trovões. Baixou a cabeça enquanto gotículas desciam pelas lentes brancas de sua máscara escarlate. Puxou-a com o rosto molhado. Ergueu a cabeça ao céu noturno enquanto uma tempestade de lágrimas corria entre seus olhos aflitos. Gritou. Sentindo um aperto no peito e o peso da impotência diante do destino inevitável que revelava uma cruel ironia, o Homem-Aranha salvou milhares de estranhos, mas sequer conseguiu salvar as pessoas que mais amava. Tio Ben, Gwen Stacy e agora a querida Tia May. O havia deixado com a angústia da solidão e da culpa de não ter sido e não ter feito o suficiente. Havia uma linha tênue entre o céu acinzentado, o preto das roupas e o choro dos amigos, que acrescentava o silêncio do pesar aos funerais. Ali todos se deparavam com o fim pelo qual um dia tinham que passar. May fora sepultada ao lado de tio Ben, como passara a maior parte da vida. Parker ia visitá-los todos os dias, sob máscaras negras. Algumas vezes dizia poucas palavras, outras contava sobre os problemas do Clarim Diário e sua demissão, ou simplesmente ficava ali diante da lápide, quieto enquanto os olhos se enchiam d'água. O que mais lhe doía no peito era não ter tido a chance de se despedir, como se parte de si tivesse sido arrancada, sem aviso algum. Ele podia ter força humana, sim, podia saltar de grandes alturas e escalar paredes, mas nada podia fazer contra um inimigo invisível, um vírus que ceifou inúmeras vidas em tão pouco tempo. Caminhou um pouco entre os túmulos, enfiou as mãos no bolso do casaco, parando-o em frente ao jazigo de Gwen Stacy. Próximo dali, um senhor meio calvo, de máscara, vestindo um macacão azul e um cachecol vermelho sobre o pescoço, fazia limpeza com uma vassoura,
tirando o excesso de folhas mortas que caíam das árvores. Aproximou-se devagar, assobiando aquela canção popular sobre o cabeça de teia. Peter olhou de soslaio. No bolso do macacão havia um nome bordado: Excelsior. Nossa, tá meio nublado hoje, não está? Mas acho que é só uma nuvem passageira, comentou com uma voz suave e um pouco rouca. Eu acho que sim, Peter concordou, levando os olhos ao céu, que aos poucos adquiria um tom ensolarado. O velho pousou as mãos enrugadas ao cabo da vassoura e ficou ao seu lado. Sabe, meu filho, eu já vi muitas despedidas por aqui, e com certeza ninguém quer dar adeus a alguém que ama. Todos temos o nosso dia, e infelizmente há dias como esse, em que tudo parece mais escuro. Mas eu acredito que o mais importante é o que fica dentro de nós, quem eles foram e quanto marcaram as nossas vidas. Talvez desse jeito, menino, eles continuem vivos conosco. Levou a mão sobre o ombro de Parker e foi caminhando enquanto o sol aos poucos se erguia entre as nuvens. Peter ficou por ali mais alguns instantes, lembrando-se de algo que carregava no bolso. Um envelope que uma das enfermeiras tinha dado no hospital para ele. Seu conteúdo eram algumas pequenas cartas em folha de caderno assim endereçadas. De Sarah J. Ditko, para o Homem-Aranha. Afinal, ele tirava fotos do teioso. Então, talvez poderia encontrar o herói e entregar a correspondência de uma pequena fã. De volta ao pequeno apartamento, acabou ignorando o aviso de despejo na porta e, após um banho, preparou um macarrão instantâneo com o pouco gás que ainda restava. Enquanto fazia a refeição, encarava aquele envelope branco na mesa. Por um instante pensou em jogar fora, mas, por desencargo de consciência, decidiu abri-lo e pôs-se a ler aquelas cartas, onde havia pequenos versos e desenhos sobre o cabeça de teia. Alguns feitos a lápis de cor, outros com giz de cera. Por ali havia um bilhete da enfermeira sobre a situação da Sarah, uma garota de 12 anos, internada no quarto 62, que havia se recuperado da Covid-19, mas ainda travava uma batalha contra a leucemia. Aquela garotinha com tão pouco tempo de vida fazia da escrita seu refúgio de esperança, como uma pequena fagulha de luz em sorrisos que superavam o medo do prognóstico. Naquele momento, Peter lembrou das palavras de sua tia quando segurou sua mão naquele leito de hospital pela última vez. Peter, meu querido, todos nós temos escolhas difíceis na vida e nem sempre é fácil escolher o bem. Mas se tiver a chance de ajudar qualquer pessoa, por mais difícil que seja o caminho, sei que tudo fará sentido depois. Mesmo que se sinta sozinho, nunca se esqueça de quem é e do quanto seu tio e eu nos orgulhamos de você. O lápis vermelho percorria a folha de papel, enquanto Sarah acrescentava mais um desenho à sua coleção. Uma TV com volume baixo exibia um talk show. O som repetitivo das máquinas ao redor, que mediam seus sinais vitais, não impedia a mente da garotinha de pele morena e dos cabelos encaracolados de ir longe em sua criatividade. Abaixo da máscara branca, sua respiração ainda era suprida pelo catéter de oxigênio, que repousava em suas pequenas narinas. O acesso dos medicamentos na veia direita atrapalhava um pouco, embora ela não deixasse de pintar e escrever sempre que tinha alguma ideia nova. Sentia-se melhor quando colocava seus pensamentos na ponta do lápis. Era como se pudesse transferir sua ansiedade para algumas linhas de palavras e desenhos. Ei, psiu! Sarah ouviu a voz e olhou confusa para os lados ao não ver ninguém. Oi, aqui em cima! O amigão da vizinhança acenou para ela do teto, pendurado de ponta cabeça por um fio de teia. Homem-Aranha? Eu não acredito, é você mesmo!
em teia e osso. Desceu pelo fio e aterrissou suavemente, ficando em pé diante dela ao acrescentar: meu amigo Peter me passou suas cartas e disse que você queria me ver. Sim, eu queria muito te conhecer pessoalmente. Eu sou sua fã, parece até um sonho. Eu não escuto isso todo dia. Nossa, esse seu desenho é novo? Indagou-lhe admirado, e ela confirmou com um sorriso por baixo da máscara. Eu li suas cartas, viu? Você desenha e escreve muito bem. É super talentosa. Elogiou, aproximando-se do leito ao se deparar com a ilustração. Era uma luta contra o Dr. Octopus num trem. Olha só os detalhes. Queria ter tido esse talento na escola. Me ajudaria muito em artes e literatura. Eu sabia que você ia voltar. Eu ouvi algumas enfermeiras conversando no corredor. Elas achavam que você tinha sumido para sempre. Eu também achava, menina. Eu tive alguns problemas. Mas ainda bem que eu mudei de ideia, não é? Peraí. Você tem problemas? Mesmo com superpoderes? Bom, Sarah, se alguém inventar um superpoder anti-problemas, eu quero ser o primeiro da fila. Além dos vilões, eu acho que minha roupa entrega que eu tô vermelho. Meu aluguel tá atrasado e eu também perdi meu outro emprego. Poxa, eu sinto muito. Mas você vai sair dessa, né? O Homem-Aranha nunca desiste. Eu vou fazer o meu melhor. Mas e você? Tá há quanto tempo por aqui? Eu acho que já faz uns 6 meses. Mas eu tive alta da UTI ontem. Que maravilha, Sarah. Você é uma guerreira aqui. Logo, logo vai poder voltar para casa. Sim, eu tô com tanta saudade dos meus amigos do orfanato. É pena que ninguém pode me visitar até eu melhorar. Peter ficou em silêncio por um relance. E então revelou. Eu trouxe um presente. Eu acho que você vai gostar. O Aranha tirou uma luva, revelando um apetrecho de metal acoplado ao seu pulso. Retirou-o, passando também um pouco de álcool 70 para higienizá-lo. Para Sarah parecia uma espécie de relógio, exceto pela mola de aço que estendia-se até metade da palma. Então é assim que você lança suas teias? Cara, isso é muito maneiro. Valeu. Não foi tão difícil de fazer. É como pilhas do controle remoto que precisam ser trocadas. Só que nesse caso, as pilhas têm fluido de teia e com o gatilho criam linhas resistentes e flexíveis. Explicou enquanto ajustava o equipamento no pulso da garota. Sarah começou a atirar pelo quarto, com reações de empolgação e divertindo-se como se tivesse ganho um brinquedo novo. De repente, a programação da TV mudou para as notícias de última hora. Imagens da Torre Oscorp foram exibidas com a manchete título: Sexteto Sinistro escapa e causa caos em Nova York. Segundo a reportagem, houve um confronto com a polícia nas imediações do local e civis acabaram feridos. Temos a confirmação de que 3 policiais morreram. Ainda não sabemos o paradeiro do Homem-Aranha. Podemos ver cidadãos erguendo placas nas ruas, bandeiras nas janelas dos edifícios e uma corrente avassaladora nas redes sociais pede pelo seu retorno. Eu preciso ir. Pelo jeito esses caras não aprendem. Você vai lutar contra os 6? É muito perigoso. Eu sempre gostei de desafios matemáticos. Eu acho que eu vou ter que resolver esse. Mas vamos fazer um trato, Sarah. Eu luto lá fora e você continua lutando aqui. Até voltar para os seus amigos. Vai ser um pouco difícil. Mas nenhum de nós pode desistir, não é? Peter fez a proposta e ergueu um punho fechado. Promete? E eu prometo. Respondeu repetindo o gesto e com um sorriso de convicção. Pouco depois, Peter caminhou até a janela, abrindo-a rapidamente. Mas antes que saltasse, a garota o interrompeu. Senhor Homem-Aranha. Sim, Sarah. Olhou para ela por cima do ombro. A menina estava com os olhos marejados. Obrigada. Obrigada de verdade.
Parker respirou fundo e então respondeu: Não, Sarah, eu que agradeço. Sinceramente, foi você que me salvou. O poente alaranjado tingia os céus de Nova York, reluzindo sobre as lentes. Acrescentando um lançador reserva ao pulso esquerdo, Parker fitou a cidade por um instante e então respirou, pouco antes de correr pela cobertura do edifício Baxter, quando finalmente deu o salto. Sob as luvas vermelhas, os dedos do meio e o anelar chegaram à palma das mãos. Lançando-se entre os prédios, rodopiava no ar e corria pelas paredes enquanto cruzava velozmente o trânsito completamente caótico das avenidas com suas teias. No solo, cidadãos vibraram em polvorosa. O nome ecoava pelas ruas, estampava-se em sorrisos e corria pela cidade como um fulgor de esperança. Homem-Aranha! Alguns minutos depois, enfim chegou à torre da Oxcorp. Numa cambalhota, desviou-se de uma rajada elétrica amarelada e em milésimos de segundo, seu sentido ressoou. Um grande punho de areia surgia por detrás de si. Disparou uma teia até uma das caixas d'água, escapando do golpe para em seguida ouvir uma risada horripilante. Esta foi sucedida pelo arremesso daquela maldita granada alaranjada, vinda de cima onde um planador verde sobrevoava. O teioso deu um salto mortal para trás, ao passo que um fio de teia correu até o explosivo, lançando-a contra o gigante e escamoso réptil que corria até ele, exibindo uma fileira de dentes afiados. Veio a explosão, e da fumaça, um brutamontes com uma armadura de rinoceronte surgiu. Peter acionou os lançadores mais uma vez, pegou um impulso e balançou-se no ar, indo de encontro, levando os 2 pés até a face do grandão chifrudo. No entanto, sua perna esquerda fora agarrada por um tentáculo mecânico, jogado violentamente contra uma vidraça. Sentiu as costas arderem com o impacto, além dos cacos de vidro que deixaram rasgos vermelhos no traje e em sua pele. Ergueu-se rapidamente e revidou com as teias, acertando-lhe o rosto e os olhos. Apoiou as 2 mãos num dos tentáculos e girou, fazendo piruetas à esquerda e à direita para esquivar-se dos outros 3. Pulou mais uma vez, acertando-lhe um forte soco no rosto, fazendo-o cair. Saiu pela janela e escalou de volta à cobertura, onde deparou-se com olhares de fúria e satisfação pela desvantagem numérica. Otto Octavio subiu logo depois, completando o temível bando que ansiava por um fim sangrento ao aracnídeo que inúmeras vezes arruinara seus planos. Agora, os 6 inimigos cercavam-no como uma presa indefesa. O herói agachou-se com uma mão no chão enquanto erguia a direita, esperando o ataque. Por baixo daquela máscara, Peter carregava seu fardo e privilégio, sua bênção e maldição. As palavras de Tio Ben lhe vieram na cabeça. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Por fim, soltou um sorriso e fez uma troça antes de seus lançadores dispararem mais uma vez. Só mais um dia na vida do Homem-Aranha. Só mais um dia. E fim do conto. Muito bem, sejam muito bem-vindos. Olha, arrepiou agora no final. Essa fala do Tio Ben, principalmente para quem já viu o filme. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Fávaro e eu trouxe aqui um fanservice, né? Seria um trabalhinho feito aqui pelo Silva, né? Ele que escreveu A Turma da Rua 13 e eu aconselho a todos vocês ouvirem. Digita aí, 546, A Turma da Rua 13, Silva. Ele é um novo autor, ele escreve como um hobby, mas também como uma paixão, e ele sempre manda mensagens para mim, a gente conversa, fala sobre diversos assuntos, e ele pensando aqui, ele falou, quer saber, Marcelo, tudo bem, boa tarde, ouvindo ontem o conto do Batman, escrito pelo Igor Girão, vocês já ouviram falar sobre ele, meu amigo lá do Ceará, escritor
que mesmo com todas as adversidades, criou uma série de histórias do Batman que vem sendo muito ouvida aqui no canal e muito discutida e muito elogiada. E ele fala aqui, o Silva, ouvindo a história do Igor Girão sobre o Batman, tomei um pouco de coragem para me arriscar escrevendo algo sobre o meu herói favorito, o Spider, o Homem-Aranha. Calma que não tem nada de multiverso e afins. Ainda não, né, Silva? Quem sabe para o futuro, né? Quis passar um ar mais introspectivo, mais dramático, com problemas. Realmente eu achei interessante. E eu recebi esse e-mail aqui. Ele fala que o Batman tem um tom soturno, que casa perfeitamente com a sua voz. Eu tive mais facilidade de fazer a voz do Batman, né, do que a voz do Aracnídeo. Mas eu também sou muito fã do Homem-Aranha. Não sou, eu gosto muito do Superman. Eu sou mais DC. Porém, claro, a minha esposa, ela é daquelas nerds que compra na pré-estreia, a gente vai, assiste de madrugada, e ela compra camiseta para assistir. Ela é daquelas que é apaixonada pelo universo dos super-heróis, além de ser uma aficionada pelo universo Harry Potter. Então eu assisti ontem à noite o filme do Aranha. Não vou dar spoiler, nada de spoiler. E adorei, foi o segundo filme que eu mais gostei. Eu achei, além do Ultimato, né? O Ultimato é espetáculo, né? Mas o Homem-Aranha também muito interessante. Eu gostei demais. E minha esposa chorou umas 3 vezes. E aqui, lendo a história do Homem-Aranha, apesar de você ter me mandado dia 8 de dezembro, nós estamos no dia 17, então a pré-estreia foi ontem, hoje talvez seja a estreia, então, né, dia 17 de dezembro, e, cara, você pegou aqui uns elementos que foram bem trabalhados no filme também. Quem assistiu o filme vai ver algumas semelhanças muito interessantes aqui, principalmente nesse ar mais introspectivo, mais dramático, mas que já vinha acompanhando o Peter nos outros filmes anteriores, principalmente do Andrew Garfield e do Tobey Maguire. Então, é claro, se você estiver esperando grandes surpresas, né, não é, esse é um conto bem ali clássico, né, o clássico do Peter Parker. Aquela dificuldade em pagar o aluguel, problemas pessoais e sentimentos que se misturam, e o tio Ben, é o clássico, né? O rinoceronte. Meu filho assiste, ele adora, meu filho de 3 anos, ele assiste aquele Homem-Aranha pequenininho, né? Puxa, é o maior barato, né? Então, e você, meu caro amigo, você que está ouvindo o canal Conta um Conto, qual é o seu preferido super-herói? Para mim é o Superman. Tem pessoas que gostam muito do Batman. Tem pessoas que... Ontem no cinema tinha um monte de gente vestido de Homem-Aranha ali completo, né? Qual é o seu super-herói preferido? Digita aí, comenta, que faz um bem danado para esse canal e me ajuda a narrar mais. Valeu, Silva. Obrigado pelo conto. E valeu você que já ouviu e deixou o seu like e se inscreveu. Até a próxima.